Olá pessoal, bem-vindos a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET, para a região mais desenvolvida do estado de São Paulo, uma das mais desenvolvidas do Brasil, todos pelo canal 8, somente a cidade de Piracicaba, canal 5 aqui para a nossa macro-região da Grande Campinas, onde a Americana está transmitindo sinais aqui pela RPTV. Como sempre, vamos bater um papo, né? Contar para você o que aconteceu durante esta semana, você que não sabe, vou trazer alguns vídeos, algumas fotos dos principais acontecimentos políticos e econômicos que aconteceram, que estão movimentando o Brasil, né? Bom, vamos lá então? Olha, essa semana a gente falou bastante, aliás, eu quero convidar você também, de segunda a sábado, a partir das 6h30 da manhã, a gente acorda cedo, viu? 6h30 da manhã, você pode ouvir o Jornal da Notícia, 88,9, aqui na cidade americana, ou então acessar os aplicativos gratuitos aí do seu smartphone, ou para o mundo todo, para todo mundo, noticiafm.com.br, onde eu apresento o jornal juntamente com o Walter Bartel, José Carlos Naves e também o Jairo Guilherme Silva, onde a gente comenta tudo isso que a gente fala aqui, falamos lá durante todo o dia. Fique ligado, nos acompanhe na rádio, nos acompanhe aqui pela RPTV. Bom, essa semana, assunto fundamental, você deve estar sabendo, queimadas na Amazônia. Também aí o bate-boca que aconteceu aí, as rusgas entre o Bolsonaro e o presidente francês Emmanuel Macron. Também aí a respeito da primeira derrubada de uma sentença do juiz Sérgio Moro, que é o caminho que eles estão tentando para libertar o ex-presidente que está preso lá em Curitiba de uma maneira como se fosse legal, né? Como se ele não fosse um criminoso, como se tudo que de repente já aconteceu, já não tivesse sentença, até em terceira instância. Mas a gente vai falar sobre isso a partir de agora aqui no SPN TV News, Sociedade, Política e Negócios. Bom, essa história toda de queimada, aquecimento global, derrubada da floresta, a gente sabe que tudo isso tem um ponto de verdade, né? Tem, obviamente, a participação política nessa história, onde a esquerda brasileira estava pendurada nessa pauta Lula livre, que não vai dar em lugar nenhum, e arranjou aí, obviamente, uma outra pauta que foi aí o incêndio nas florestas da Amazônia, que tem aí outros países também, inclusive o Suriname, que faz parte aí do território francês do Emmanuel Macron, que também não está conseguindo tomar conta lá também dessa parte da Amazônia, que pertence à França, sabia? Suriname, Guiana Francesa. Tem também Bolívia, tem Venezuela, que nem fala, o pessoal não consegue tomar conta nem da população, quanto mais da floresta, né? Colômbia e outras nações aí que têm parte na floresta amazônica, né? Mas a respeito do aquecimento global, a respeito de tudo que vem acontecendo, os ecologistas, ecologista é uma coisa para a gente prestar atenção. Tem muita gente séria, obviamente, né? Agora tem muita gente que vive disso. Então você tem que saber discernir aí quem é que está falando a verdade e quem é que está trabalhando em causa própria. Por exemplo, eu tenho aqui um vídeo, é curto, mas você pode acessar aí na internet. Inclusive ele deu uma entrevista para o Jô Soares, na época que o Jô Soares fazia programas muito bons, né? Acho que foi em 2002, se não me engano. O nome dele é o Ricardo Felício, ele é um ambientalista, né? Que ele conta toda essa história dos microclimas. Por exemplo, cidade de São Paulo, tem lá o microclima, chove, faz sol, tinha garoa, não tem mais. Você pode acessar e perguntar. Entrevista Ricardo Felício, ambientalista, com Jô Soares. É uma entrevista longa, deve ter aí 1 hora aproximadamente. Você vai ter oportunidade de ver uma outra visão a respeito do aquecimento global. É um cara super respeitado, é da USP, tá? Só para o pessoal, é a USP, a gente sabe que é um lado meio para a esquerda do país, em grande parte, principalmente na parte de humanas, não é o caso das exatas, né? Então você pode acessar lá e ver e ouvir essa entrevista com o Ricardo Felício lá para o Jô Soares. E tem também outras entrevistas dele aí pela internet. Mas tem um trechinho que a gente coloca para você agora, para começar aqui o SPN TV News, semana de queimada, semana aí de Macron, semana de Bolsonaro, semana da primeira derrubada aí de uma sentença do juiz Sérgio Moro para tentar facilitar a vida aí do presidiário que está lá em Curitiba. Vamos ver.
E os grandes bons moços da humanidade, como a Alemanha e França, e principalmente a Alemanha, da dona Merkel, fazendo todo aquele discurso, mas não diz para o mundo que ela tem lá 14 termoelétricas gigantescas, que geram energia igual uma Itaipu brasileira, queimando carvão, inclusive lignito, que é um carvão que é extremamente tóxico e lança bastante enxofre na atmosfera. Ela quer que a gente pare. Exatamente. Quer dar uma bronca no Bolsonaro, pois inclusive. Inclusive isso. Então, realmente, eles pagam-se de bons moços como defensores da humanidade, quando, na verdade, são os interesses econômicos, geopolíticos, que nós estamos aí nessa trama internacional. Esse é apenas um pedacinho. Para quem não conhece, essa Leda Nagli, ela foi apresentadora do jornal Hoje, na Rede Globo, durante muito tempo. Agora ela tem esse canal e também estava na Rede Brasil, não sei se está mais sinceramente, né? Mas esse é um pequeno detalhe a respeito aí dos bons franceses, né? Os bons europeus, consegui falar agora aqui, né? Porque afinal de contas são 14 ou mais termoelétricas movidas a carvão. É o mais tóxico que o carvão não tem. Então tá aí um dos exemplos, né? E se você quiser saber alguma coisinha também a respeito da colonização francesa, é terrível, né? Foi a mais sanguinária. Existem alguns países até hoje, né? Mas a colonização francesa foi uma das mais sanguinárias de todo mundo. Pior do que os espanhóis, aqui com os índios, portugueses e tudo mais. Pior que isso. Lá na África, até hoje, existem muitos resquícios, né, do que foi a colonização francesa. É óbvio que ninguém vai falar disso também agora, ok? Bom, a respeito de florestas e queimada ainda. Lembra quando o candidato Bolsonaro... Aliás, deixa eu só fazer uma explicação aqui. O pessoal fala que a gente é bolsonarista, não somos não. Nós somos antipetistas, é uma outra história. Porque, afinal de contas, quem viveu aí os últimos 14 anos, no meu caso, já tive um monte de problemas financeiros, industriais, né, e outras coisas, como muita gente já perdeu, muita gente já deixou de empreender por essa política que, de repente, estava vigorando no Brasil. Então, é mais ou menos por aí a conversa, tá? Não tem nada de bolsonarista aqui, não. A gente é contra o que estava, com certeza, né? Lado certo é esse aqui, esse lado errado não vou mais. Bom, quando o candidato Bolsonaro, na época, junto ainda tinha... candidatos da última eleição, tinha Alckmin, tinha vários, você lembra da eleição, né? O MST prometeu incendiar o Brasil, lembra disso? Se o Bolsonaro ganhasse a eleição. Se o Bolsonaro ou outro aí, né, que não fosse o ex-presidente, aliás, o poste dele, que é o Haddad, né? O Haddad, a gente sabe que, aliás, o Haddad foi condenado essa semana também, não está aqui na pauta, mas só para você ficar sabendo, é mais uma condenação aí no currículo do Haddad, né? Bom, esse vídeo que eu trago para você vai ver um incendiário, né, colocando fogo na floresta e, por tabela, pegando aí na fazenda e com um trator tentando desesperadamente fazer um aceiro para salvar pelo menos parte da lavoura. Esse é um dos pontos da queimada criminosa que acontece. Vamos lá. Tá certo. Existem algumas frases que aparecem, frases de efeito, como essa que você viu aí, não são de produção aqui da RPTV. A gente pega essas imagens da internet para abordar o assunto que a gente está falando aqui no programa, ok? Então você pega a ideia e descarta aí algumas coisas que obviamente não é a ideia nem a filosofia aqui do programa, certo? Bom, essa é uma parte que você viu. Mas durante essa semana, também aqui na Rede Globo de televisão, teve aí um ataque de verdade por meio aí da Renata Lopré, lá no Jornal da Globo, que apresentou um gráfico das queimadas da Amazônia
desde 1998 a 2019. Tá aí, você pode ter uma ideia, ó, tá vendo? 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, tá vendo? Tem a seta aí? São 116.275 hectares, né? Aí você vem comparando 2005, 6, 7, 8, 9, 10, tá vendo? Lá em cima de novo. Aí estávamos ainda governo Dilma. Já estávamos no governo Dilma, é isso? 2, 4, já. Primeiro mandato de Dilma. Depois 11, 12, 13, 14, 15, 16, já estava 17, desculpe aí, 16, 17 já com Temer, e aí 18 para 19 com o Bolsonaro. Você pode ver que a gente tem aí uma diferença, que nem está marcando ali a setinha, de 84%. Não sou eu que estou dizendo, esse é o jornal da Globo. 22, né? De agosto, essa imagem que a gente está trazendo para você aí. São 75.336 focos de incêndio, aliás, né? É o que a gente tem que dizer em 2019. 2018, 40.786. E aqui no ano de 2004, quem estava na presidência era o Lula. 116.275. Eu não vi ninguém nessa época, o G7, França, Alemanha, Inglaterra. Aliás, esse pessoal ainda veio dar a mão aqui para o Bolsonaro. Mas o Macron, esse bate-boca que aconteceu. Só para você ver, aqui a gente mostra os dados e também as fotos para você ver o que realmente está acontecendo. Se tiver alguma contestação, é só ligar lá para a Rede Globo. Essa é a parte aí também, ok? Nós temos aí também já a participação do Exército Brasileiro, que está aí assumindo todo o controle da Amazônia brasileira e também tentando acabar a qualquer custo. São mais de 3 mil homens, né, lá na Amazônia, nesse momento, tentando prender quem desmata irregularmente, tentando prender, e vão, né, prender quem ateia fogo à floresta, tentando também, irão prender também garimpeiros, enfim, toda a atividade ilegal. Obviamente que vai ser muito difícil, mas você pode ter certeza, esse gráfico que a gente viu agora aí vai diminuir e muito na próxima semana, eu pretendo trazer para você aí. Né? O tiro saiu aí pela culatra, né? Agora a Amazônia está tomada pelo Exército Brasileiro e a gente está vendo aí algumas fotos e tudo mais do Exército Brasileiro que vem por aí. Ok? Toma conta do que é nosso. Essa história do Macron dizer aí, a nossa casa está em chama. Bom, aí ele conseguiu o que o brasileiro não estava conseguindo fazer, unindo aí todo mundo pró-Bolsonaro mais uma vez. Porque, afinal de contas, patriota acho que todo mundo é, né? E todo mundo, ninguém gosta de ver aí a Amazônia pegando fogo. Eu acho que ninguém gosta disso, né? Lógico que tem lá os bandidos de plantão que ganham dinheiro com isso. E a história do patriotismo e também da nossa soberania, né? Será que o cara vai de lá meter o bedelho aqui no que é nosso? Não vai. Pode até meter, mas não vai colocar, não vai ficar legal. Aliás, tem uma manifestação aqui, se eu conseguir aí, que o nosso amigo Arthur, que é o nosso diretor de televisão, consiga colocar, é uma resposta do Onyx Lorenzoni. O recado foi dado. Você tem essa aí, você consegue trazer o Onyx? Está lá no fundo, viu, Arthur? Onyx Lorenzoni. O recado foi dado. Vamos ver o recado que ele dá aí para o Bolsonaro, para o Macron, e outras pessoas que estão pensando de uma maneira errada com o Brasil. Porque o Macron diz não sei o que da Amazônia. Vamos brigar com a internacionalização da Amazônia. Para descobrir o dia que o comando de guerra na selva vai ter que botar em prática o que eles me ensinaram há 7 anos atrás. Deputado, nós não temos como impedir uma invasão estrangeira no Brasil diante da internacionalização possível da Amazônia. Agora nós treinamos e nos preparamos para que se eles entrarem aqui, daqui eles não saem. Entendeu? Repete, coloca de novo, por favor, Arthur. O Onyx Lorenzoni. Lorenzoni. O Macron diz não sei o que da Amazônia. Vamos brigar com a internacionalização da Amazônia. Para descobrir o dia que o comando de guerra na selva vai ter que botar em prática o que eles me ensinaram há 7 anos atrás. Deputado, nós não temos como impedir uma invasão estrangeira no Brasil diante da internacionalização possível da Amazônia. Agora nós treinamos e nos preparamos para que se eles entrarem aqui, daqui eles não saem. Deu para entender? Não dá para evitar que eles invadam. O problema vai ser eles saírem, né?
Bom, vamos lá então. Seguindo aqui com o SPN TV News, mais uma vez agradecendo a sua paciência, né? A sua audiência. Qualquer comunicação você pode participar com a gente, mandar a sua opinião, mandar também a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp. Daqui a pouco a gente coloca o WhatsApp para você aí. Bom, e essa aceita ou não aceita dinheiro estrangeiro? Obviamente que começou o bate-boca entre o Bolsonaro e o Emmanuel Macron, sem contar essa história da mulher, que nem vou colocar, isso aí não vem ao caso, né? Uma mulher mais velha, obviamente, o Macron tem 40 e poucos anos, aliás, é um primeiro-ministro, presidente francês mais jovem. A sua mulher tem 60 e tantos anos, ele tem 40 e poucos, se não me engano, um pouco mais, um pouco menos, né? E o Bolsonaro já é ao contrário, tem 60 e alguma coisa e a sua mulher tem 30 e tantos, né? Então tem essa diferença. Agora, essas comparações infelizes aí também não vêm ao caso, né? Isso aí não faz parte aqui do programa. Aceita ou não aceita dinheiro? Olha, aceitar eu posso até aceitar, mas quem vai administrar esse dinheiro somos nós, brasileiros. Tá? O governo aceita ajuda de 51 milhões de reais do Reino Unido para a Amazônia. A oferta foi feita em telefonema dado pelo primeiro-ministro Boris Johnson. Tá aí, né? Chegou. Então, vamos aceitar sim. Por que não? Por que não aceitar? Vamos aceitar. Já que é para ajudar, muito obrigado, né? Bom, agora vamos voltar um pouquinho no tempo para ver que esse tipo de desmatamento, esse tipo de incêndio, essas coisas, não é uma coisa contemporânea que aconteceu agora, semana passada, né? Janeiro, fevereiro. Lá atrás, na época da presidente Dilma, 72% da verba contra o desmatamento na Amazônia. Coloca a foto aí. Isso aí é a Folha de São Paulo. Dilma corta 72% da verba contra desmatamento na Amazônia. Tem mais, tem uma outra. Cadê aquela da Serra? Cadê? É a 8ª, né? Tá aí, ó. Revista Veja, Amazônia à venda. Isso aí é 2000 e quanto? 2005, governo do PT. Né? Capa da Revista Veja de 2005. Certo? Amazônia à venda. Então, estamos tirando aqui só para mostrar para você que a coisa não começou agora. Nessa pauta, agora vamos mudar rapidamente aqui para outra, né? Deixa eu ver, bom, nessa parte aqui, acho que é só, pelo menos por enquanto, nós temos ainda as manifestações, temos vídeos das manifestações contra o abuso de poder, contra decisões do Supremo Tribunal Federal, não é contra o Supremo instituição, mas a gente sabe que o Gilmar Mendes é o laxante dos bandidos, né? Solta todo mundo, ok? Ô Arthur, quanto tempo temos aí? Podemos ir para o intervalo comercial? E a gente retorna com a segunda parte aqui do programa, que está cheio de novidades aqui para você que não sabe ainda, né? Entre outras coisas. Vamos lá então, vamos para o rápido intervalo comercial. Na sequência a gente volta aqui com o SPN TV News, com mais imagens, mais matérias, coisas que aconteceram esta semana no nosso Brasil. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar.
excelente oportunidade de negócio. Sítio à venda em Monte Castelo, cidade do interior de São Paulo, com 48 mil metros quadrados ao lado da cidade. Ideal para loteamento ou grande oportunidade de investimento. Cidade em expansão. Se você se interessou, ligue agora mesmo para o 19 3408 6464 ou 98317 6642. Não perca esta oportunidade. O seu sonho profissional está muito perto. Estude como e onde quiser na Unip EAD Santa Bárbara do Oeste. Agora com novos cursos em 2019, reconhecidos pelo MEC. Empreendedorismo, negócios imobiliários, secretariado, segurança privada, gestão de cooperativas, segurança da informação, turismo e relações internacionais. Graduação a partir de R$ 149 por mês, com professores 24 horas online. Inscreva-se para as turmas de agosto através dos telefones 19 3628 0841 ou 19 995 95 0377. Unip EAD. Mudar sua história só depende de você. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV com Sociedade, Política e Negócios, fazendo um resumo mais ou menos do que aconteceu durante a semana, o mais importante, né? Falamos aí de queimadas, falamos de Macron, falamos de Bolsonaro, da primeira derrubada que vamos falar agora, de uma sentença do Sérgio Moro, também algumas coisas que só acontecem aqui no Brasil. A gente está sabendo que existe uma campanha de alguns meios de comunicação contra o presidente Bolsonaro. A gente sabe disso também. Uns apoiam, outros nem tanto, muito pelo contrário, né? Porque, afinal de contas, ele tem uma guerra, aspas, declarada contra as empresas Globo. Por exemplo, daí ele trouxe essa semana a respeito de palestras pagas aí com dinheiro público do Sistema S. Sistema S, comércio, indústria, prestação de serviço, né? Aquele dinheiro que retiram aí do trabalhador, né, contribuição, esse tipo de coisa, e também do patrão, quer dizer, patrão e trabalhador juntos pagando essas palestras aqui. Então, os jornalistas que receberam sem licitação quase 3 milhões por palestras pagas pelo Sistema S. Coloca aí o pessoal da Globo. Aí. A Renata Vasconcelos, 270 mil. Também aí 279.650. Esse também já saiu da Globo News também. Essa ainda continua na Globo News. Esse é o Merval Pereira, 375 mil reais. Agora você segura aí. Volta, por favor, mais uma vez aí que eu quero ver o valor que o pessoal está cobrando bem, né? Renata, 270 mil. Esse outro cidadão aí que vai aparecer é 279 mil. Né? Eu não sei exatamente quem é esse cidadão, mas tudo bem. Esse aí trabalhava na Globo News, também saiu, 450 mil reais para palestras. Vamos lá, passa mais um. Aí nós temos a Cristiane Lobo, né? 330 mil reais. O pessoal ganha bem, né, gente? Olha o Merval, então, 375 mil reais. Aliás, essa semana, fiquei sabendo, sabe qual é o salário do William Bonner? Não tem nada a ver com isso, mérito dele, né? Mérito dele, ele ganha quanto que ele quiser, a Rede Globo, porque ele ganhava como PJ, né? PJ é uma pessoa jurídica, ele tinha uma empresa, a empresa emite nota, a Rede Globo paga e tal. Só que ele também não tinha direito a férias, 13º, 1/3 das férias, fundo de garantia, esse tipo de coisa normal para qualquer trabalhador normal. Mas ele recebia 600 mil reais por mês. Tá bom, né? Não tinha férias, não tinha 13º, 1/3 de férias, 40% de fundo de garantia, esse tipo de coisa que todo mundo recebe. Que, aliás, eu não sou muito a favor desse tipo de coisa, não. Para mim, o contrato tinha que ser o ano todo. Quanto é que você quer ganhar por mês? Ó, você vai ganhar 5 mil. São 12 salários, são 12 meses, você vai ganhar 5 mil vezes 12 pontos. Fechou? Topou? Tá bom para você? Tá bom para mim? Fechou? Acabou. Né? É mais ou menos assim que eu acho que tem que funcionar aí a lei do livre mercado. Mas só para você ver, agora ele vai ser já é um trabalhador com registro em carteira. Então o salário dele caiu praticamente pela metade. Mas agora ele tem férias, 13º e tudo mais. E adora exibir o seu crachá, andando pelas partes lá da Rede Globo de televisão. Esse é o William Bonner, né? Aliás, tem a minha idade. Você vê onde é que ele chegou, né? De repente não tem nem a capacidade do cidadão. Acho, também não sei. Também não quis ir muito para aquele lado, não. Já estive lá durante muito tempo.
Vamos lá, trazer o que agora, hein? Olha, a respeito, nós trouxemos o salário. Mas temos aqui também, olha só, a doutrinação que acontece na cabeça dos estudantes do Brasil. O cidadão formado ia fazer o juramento, estava com uma camiseta do Bolsonaro. Você vai escutar, não sou eu que vou dizer, você vai escutar o pessoal da bancada, os professores, os mestres, né? Os doutorandos, vão falar para o cidadão aqui. Isso aconteceu na Universidade Federal, de onde é mesmo isso aqui? Não queria deixar o aluno ler o juramento porque estava com a camiseta do Bolsonaro. Isso mostra tal. Queria ver aí onde é que é. Vamos colocar que a gente fica sabendo. Coloca lá, Arthur, por favor. Mas alguém gostaria de oportunidade de ideias? Você está com a camisa com alguém que representa valores que são contra a Constituição Federal, que foi promulgada em 1988 a partir de lutas assim duríssimas da sociedade brasileira. São valores que nós aqui na universidade buscamos preservar, inclusive com esse juramento que demonstra todos os valores que constituem a sociedade brasileira. A universidade está sob ataque desse governo que você está aí representando. Nós elegemos. Está certo? Claro, eu estou pedindo a outra pessoa que possa representar os valores, inclusive esteticamente, da inclusão, da igualdade de tratamento, do respeito às diferenças, e não pessoas que acreditem que os valores constitucionais previstos na Constituição Federal de 1988 não valem nada. Nós não temos ninguém aqui, vocês estão de acordo na Universidade Federal, ela deve admitir valores anticonstitucionais e anti-igualitários? Senhor professor, diante de tudo isso que o senhor está falando, o nosso representante é ele. Bom, eu concordo. Eu também concordo. Vamos fazer valer a diferença de pensamento aqui. A gente vive numa democracia. A gente respeita a sua opinião, a sua tem que respeitar a nossa também. Vamos lembrar que esse julgamento é feito em toda a produção. Todo curso de graduação possui um julgamento que versa sobre as práticas que nós vamos defender a partir do momento que colamos o grau. Então, o julgamento é feito por todos, tiveram o braço direito para falar. Já deu para a gente ter uma ideia, né, da democracia proposta por parte da esquerda brasileira. Não é todo mundo assim também, a gente sabe disso. Não vamos aqui colocar todo mundo no mesmo saco, né? Mas as palavras do cidadão, né, dizendo que a verdade dele é a única, né? A verdade da Constituição de 88 que vale só para o lado de lá, não vale para o lado de cá. Lógico que vale também. De repente você pode estar concordando com o que eu falo aqui, pode não estar concordando. Não é por causa disso que de repente a gente vai ter que obrigatoriamente que brigar, se estapear, se agarrar aí na rua e sair rolando, né? Mas eu estou colocando aqui a coisa da maneira que a gente vê. A gente aqui tem um grupo de pessoas que trabalham, né? Tanto aqui como lá na rádio também. Lá a gente também tem os nossos desencontros de ideias, de informação. Mas a democracia faz parte, é assim que funciona. Porque, afinal de contas, se todos pensassem da mesma maneira, como é que seria? Mas a gente está aqui para exatamente tirar aí a coisa ruim, colocar a coisa boa. Não digo que a coisa boa que é o que está aí, mais uma vez falando. A gente está tentando tirar a coisa ruim, que já sabemos o que é ruim. Sabemos o que é aí a corrupção, a destruição de empresas públicas, né? A corrupção que entrou em todos os cantos da sociedade brasileira, desde da gorjetinha, da entrada do restaurante, até a presidência da República, né? Por aí você imagina o que acontece. Agora, não deixar um aluno fazer o juramento porque ele está com uma camiseta expondo mais ou menos o seu pensamento, a sua ideia, né? Não é assim que funciona. Isso não vai acontecer com o Brasil. Pode ter certeza. Muita gente pensa que nem eu também. Ok? Essa aí é para ficar revoltado. Mas tudo bem, vamos passar essa pauta. Vamos trazer agora aqui também. Vamos lá então. Manifestações. Manifestações contra o Supremo, abuso de poder, veta Bolsonaro. Tem o pessoal lavando aí os ministros do Supremo Tribunal Federal. Obviamente, a gente sabe que é de uma figura de linguagem, né? Mas veja bem, gente, a gente tem aqui também
A primeira sentença do Sérgio Moro, da Lava Jato, foi quebrada esta semana pelo Supremo Tribunal Federal. Arranjaram um contorcionismo jurídico, coisa que não existe na lei, né? Eu fui saber antes de vir aqui falar, né? E ouvi também o pessoal falando das emissoras lá de São Paulo, enfim, a respeito do que aconteceu. É uma maneira mais tranquila de se chegar à liberdade do ex-presidente sem haver um confronto direto e uma participação objetiva do Supremo Tribunal Federal. Só que, a rebote, são 32, se não me engano, processos já, condenações da Lava Jato, que poderão deixar, né, em liberdade mais de 144 bandidos que já estão presos pela Operação Lava Jato. Tudo isso para poder libertar o presidente, ex-presidente, graças a Deus, que está preso lá em Curitiba, né? Se você voltar no tempo, a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal era para ser aí a mais alta casta do jurídico, né, do Brasil, para a gente não ter desconfiança, para a gente não ter dúvidas das decisões que lá são tomadas. Mas é o contrário, né? A gente sabe há muito tempo que o Gilmar Mendes é o laxante dos bandidos brasileiros, não sou eu que estou dizendo, mas eu estou repetindo, né? Só que tem muita gente que fala isso, solta todo mundo, né? Só você ver aí na relação da Lava Jato, aqueles que já ganharam liberdade provisória com tornozeleira, aqueles que já foram aí para a primeira instância e outras coisas mais, pelo ministro Gilmar Mendes. Antigamente era o Lewandowski, que continua também na segunda turma junto com o Lewandowski. O Dias Toffoli, que era da segunda e agora presidente do Supremo Tribunal Federal. E a novidade foi a Carmen Lúcia, né? Carmen Lúcia que participou. Mas disse também que essa decisão dela é somente para este processo. Não vai valer para outros. Agora, isso já foi colocado também pelo Fachin para que seja tomada uma decisão pelo Pleno, ou seja, pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que vai acontecer. Não tem data para votar ainda. Por enquanto, continua como é que está. Isso aqui aconteceu para dar uma aliviada na barra do Bendini, ele que já foi presidente da Petrobras e também presidente do Banco do Brasil, que não deixou de receber os seus 2,5 milhões, 3 milhões de reais em um acerto feito pela Odebrecht, né? Naquela época que a Dilma trouxe ele da Petrobras e tirou ele do Banco do Brasil e colocou ele na Petrobras para ele sanear a Petrobras. É brincadeira, né? Colocando aí a raposa para tomar conta das galinhas. Foi mais ou menos o que aconteceu. Mas tivemos manifestações. Vamos colocar então o pessoal dando o seu recado para os ministros do Supremo. Tem aí um vídeo, né, a respeito do abuso de poder, que é uma outra excrescência que está acontecendo aqui no Brasil. O veto do Bolsonaro poderá acontecer, mas o presidente também ficou numa sinuca de bico, né? Obviamente ele vai vetar, desculpem. Mas se ele vetar, ele vai arranjar uma briga com grande parte do Congresso, ou seja, deputados e senadores. Se ele não vetar, vai arranjar uma briga com toda a nação brasileira, você pode ter certeza, porque inclusive o seu filho está envolvido nessa história, né? A história do Queiroz e tudo mais. Isso precisa ser esclarecido, diga-se de passagem. Não estamos aqui para defender um e criticar o outro. Quem merece, vamos criticar sim, né? E quem não merece, a gente tenta, obviamente, esclarecer aí para você do nosso ponto de vista. Que tem rolo com a família Bolsonaro, com certeza tem. E aí o Bolsonaro tem que se eximir, tem que sair fora dessa história. Se o seu filho fez, que pague. Mas o que não pode acontecer é toda a nação brasileira pagar. Vamos colocar o vídeo para ver aí. Conseguiu achar, Arthur? O vídeo onde aparece o pessoal lavando com vassoura, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, vamos ver então. É esse aí. Eu fico imaginando aqui como sentiria o presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro Boris, lá vamos colocar da Inglaterra, do Reino Unido, né?
se de repente a primeira corte estivesse sendo lavada, porque os nomes dos ministros estão todos ali, né? E o pessoal lavando. Tem o Gilmar, tem o Lewandowski, tem o Dias Toffoli, tem todos lá sendo lavados, né? Esse é um recado objetivo da população brasileira, que não temos mais, se é que já tivemos, tempos atrás para até ser, credibilidade no Supremo Tribunal Federal. Isso é uma vergonha para o Supremo, né? É uma vergonha porque o povo brasileiro não confia na mais alta corte do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. Todos, inclusive, têm envolvimento, todos não, vamos colocar todo mundo. Alguns com envolvimento com a Receita Federal, não vamos dizer que são bandidos, em parte, eu não posso dizer isso porque eu não tenho provas disso, mas que tem envolvimento, por exemplo, a mulher do Gilmar tem, a mulher do Dias Toffoli também tem aquele processo que o Alexandre, que é ministro também do Supremo, fez contra a revista Cruzoé e também o site O Antagonista, algumas coisas que a democracia não permite, né? E isso seria uma ditadura aí do judiciário. É mais ou menos o que a gente está tentando colocar para você aí. Bom, falamos da parte do abuso de poder. Até o próximo dia 5. Veta, eu tô com vota, né? O Bolsonaro, veta Bolsonaro até o próximo dia 5 de setembro. É a data final, hein? Depois você não pode mais. O recado foi dado aqui, já falei também. Bom, vamos colocar uma aqui também do Jair Bolsonaro. Ele, presidente da República, todo dia ele sai, né? Para o carro lá na porta, o pessoal da imprensa está lá, ele sempre dá uma entrevista e fala aquilo que vem na cabeça. Fala algumas besteiras, é verdade, de vez em quando, né? Mas essa é a ideia do presidente. E a gente votou no presidente, pelo menos eu me considero assim, eu votei no Bolsonaro, para que ele continuasse sendo Bolsonaro. Não que, de repente, uma cadeira, né, cadeira de presidente da República, transforme aí a ideia da pessoa. Vamos ouvir o presidente Bolsonaro. Eu vou começar falando. Vocês me entrevistaram ontem. Vocês viram o que saiu nos jornais hoje? Não é culpa de vocês. Passa pelo filtro do editor. Em nenhum momento fui e falei, acusei a ONG, suspeita. Acusou as ONGs sobre queimada na Amazônia. Certo? Problemas a gente vai ter também pela irresponsabilidade da imprensa no Brasil. É inacreditável o que está escrito nos jornais. Para mim não é novidade. Estou tentando converter vocês, pelo menos, né? Falando como cidadãos brasileiros. Se for falar sobre linhas editoriais de jornais, é o fim do mundo. É inacreditável o que a imprensa brasileira faz com o Brasil. Parece que não existe AAA, não existe interesse externo na Amazônia, aquela região é pobre, eles estão preocupados com índios, nós vamos perder os 6 lagos, não vai demorar. Se perguntar para você que tem lá, com todo respeito, vocês não sabem. O editor também não sabe, mas vai criticar. O Brasil vai chegar à situação que está a Venezuela, é isso que a grande imprensa brasileira, grande parte da imprensa quer, e fica o tempo todo de picuinha. Vocês querem prova que estão queimando a Amazônia? Vou falar uma prova aqui para vocês, que vai sair completamente distorcida amanhã na imprensa. Uma das imagens, uma pessoa de carro, está queimando a rodovia do lado todinho. O fogo exatamente da mesma altura. Dá para reparar o fogo da mesma altura, 1 quilômetro. Típico de queimadas feito como? Um cara com uma bicicleta ou motocicleta, uma vara, uma câmera queimando, pingando aquilo na beira da pista. Típico desse aí. Não estou defendendo queimadas, né? Nem dizendo porque sempre houve, sempre haverá. Não é isso, né? Infelizmente acontece isso ao longo da vida da Amazônia. Agora, me acusar de Capitão Nero tocando fogo lá é uma irresponsabilidade, fazendo campanha contra o Brasil. Vocês acham, se o mundo lá fora começar a impor barreiras comerciais nossas, cai o nosso agronegócio, começa a dar para trás, a economia começa a piorar, a vida de vocês, editores de jornais, donos de televisões, vai estar complicada como a vida de todos os brasileiros. Todos, sem exceção. Então é um suicídio que eles estão fazendo. A imprensa está cometendo um suicídio. Alguns falam para não parar aqui. Se eu passo direto, vão escrever mentiras. Continuar acusando do nada. Agora, a Amazônia é maior do que a Europa. Como é que você vai combater incêndio criminoso nessa área? E é criminoso. Apure. Palavras do presidente Bolsonaro a respeito dessa semana, que foi uma semana quente. Desculpe o trocadilho, né? Incêndio na Amazônia, semana quente, entre outras coisas também.
Tem uma pergunta que o pessoal faz aqui e que eu também não tenho resposta para dar, né? Se o pessoal está tão preocupado com a Amazônia, o pessoal de fora, das ONGs e tudo mais, por que o pessoal não é tão preocupado assim com o Nordeste brasileiro, que realmente precisa de muita ajuda? Que é um lugar mais paupérrimo do que o sertão nordestino, falta água, falta comida, falta moradia, falta tudo, falta gente para ajudar. Ninguém vai lá ajudar o pessoal do Nordeste, né? Na Amazônia, são sei lá quantas, eu não faço ideia, mas tem bastante, né? O pessoal botando bastante dinheiro. Só dessa história aí da Alemanha, qual outro foi o país? O outro país que deixou de trazer? Bom, o que seja, são 300 milhões de dólares, é muito dólar, né? Tem muita gente que trabalha, obviamente, tem gente que trabalha bem, tem gente que de repente está pendurado nessa história. Tem gente pendurada aqui na esquina, aqui na Câmara Municipal de Americana, aqui na Prefeitura, aqui do lado, a gente sabe disso, entendeu? E não vai ter ninguém pendurado nesses 300 milhões de dólares que vem aí da Alemanha e de outros países para ajudar a Amazônia. Muito obrigado, agradecemos, acho que tem que ajudar mesmo, né? Mas a soberania é nossa, patriotas somos nós, e quem sabe esse não foi o começo para que de repente o próprio governo brasileiro e os outros países que fazem parte da Amazônia, a Amazônia é legal, né? A nossa Amazônia, dos estados brasileiros que compõem a Amazônia brasileira e os outros países não tomem aí atitudes mais concretas para que de repente esse tipo de coisa acabe. De uma vez difícil, mas desmatamento, incêndio, garimpo destrutivo, né? O pessoal destrói mesmo no garimpo. É uma vergonha isso acontecer aqui também, né? Mas não é só aqui, em vários pontos também. Que índio também fica lá parado como se fosse um zoológico para o pessoal passar e ver. Índio também tem que ter a sua vida na floresta, mas também tem que ganhar a sua vida. Essa história de índio inimputável, tudo bem, temos algumas tribos lá no meio que não tem nem contato com o ser humano. Tudo bem, a Amazônia é grande para isso, deve ser preservado. Mas tem índio também que anda de caminhonete 2019, né? A gente sabe disso também. E aí, com que dinheiro? De onde vem? Certo? Tem índio que fez um monte de besteira, você sabe disso. Tem índio que era para estar preso e não está. Né? Tem garimpeiro matando índio? Deve ter, confronto deve acontecer por lá. Aí é o Exército Brasileiro, tem que chegar. Tem que chegar e arrumar, botar ordem na casa. Polícia Federal tem que estar lá arrumando. As forças federais têm que estar lá botando ordem na casa. A Amazônia brasileira é assim. Era para ser assim. Vamos ver o que vai acabar acontecendo, né? Esses vídeos, a gente dá o crédito aqui para o pessoal da internet, Felipe Barros, deputado, entre outros que apareceram aqui no programa de hoje, né? Bom, eu tenho uma aqui para deixar você nervoso, você que gosta de uma praia limpa, né? Você chega na praia, de repente você olha aquela areia limpa, aquela areia branquinha, água cristalina, aí chega um indivíduo e faz isso aí, ó. Dá uma olhada. O cidadão está com uma carriola. Sabe o que tem na carriola do cidadão? Lixo. Olha o que ele faz. Tá aí, ó. Agora, eu lhe pergunto, se você encontra com um cidadão desse, e você está lá com a sua família, seus amigos, sei lá, numa praia dessa, e o cidadão faz isso na sua frente, você não vai chegar e, no mínimo, sentar a mão num cidadão desse? Ou chamar a polícia e segurar até que ele seja preso? E não vem dar desculpa, não tem desculpa plausível para uma atitude dessa. Ser humano, difícil ser humano, ok? Vou relaxar um pouco? Vou relaxar, trazer algumas particularidades para você. Você já viu nosso planeta lá de cima, da estação orbital? É muito legal. Vamos dar uma olhada, Arthur? Dá. Só para relaxar um pouco, né? Sair um pouco desse assunto pesado, política e tudo mais. Bonito essa imagem, né? A Terra vista de cima. Onde você estava quando o Apolo 17 pousou na Lua? Nós tivemos várias Apolos, né? Algumas pousaram, outras não.
na Lua. Agora, cantando na chuva, eu já conheci o Gene Kelly. Você já ouviu astronauta cantando na Lua? Vamos colocar para o pessoal ouvir, então, quem não viu ainda. I was rolling on the moon one day in a merry month of December. May, when much to my surprise, a pair of bunny eyes. Oh, is this a neat way to travel? Isn't it great? I like to skip along, but me, boy, skip. Or whatever you call it. I can't get my left leg in front of me. It was almost dangerous. You lose sight of the fact that it's a vacuum out there, and if you spring a leak next to it. Só para relaxar, porque quem ainda não sabe, né? Várias Apolos foram até a Lua, desceram por lá e tal. Essa acho que foi a última, Apolo 17, pois o programa Apolo acabou. O pessoal chegou a jogar golfe na Lua, quer dizer, na brincadeira, obviamente. Levaram um jipe na Lua, onde eles caminharam por lá e tudo mais. E cantando na Lua realmente uma curiosidade que a gente traz para você curtir aqui no SPN TV News, nesse programa de hoje. Para encerrar, tem algumas fotos aí, Arthur? Passa as fotos para a gente comentar, para ir embora e voltar semana que vem. Espero com assuntos mais agradáveis, né? Por exemplo, assim, o desemprego no Brasil caiu pela metade, de 12 milhões, agora temos apenas menos da metade, 4 milhões de desempregados e a tendência é de emprego total. Olha só que boa notícia seria. Ou então, o Brasil é o país que chegou no futuro, né? Sabe aquela história, o Brasil é o país do futuro? Eu já falei várias vezes aqui, o Brasil é o país onde o futuro nunca chega. O futuro chegou para o Brasil, todo mundo trabalhando, para as pessoas empregadas, enfim, todo mundo trabalhando, todo mundo dando certo. Vamos ver, então, as manchetes que ainda não são essa, poderão ser. Vamos lá. Emmanuel Macron ataca a soberania brasileira, já falamos sobre esse assunto, vamos mudando. Esse é o Kim Kataguiri. Marcelo Odebrecht dizia que naquela época a Dilma sairia do Planalto algemada. Mais um crédito aí para o Felipe Barros. Novos e-mails entregues por Marcelo Odebrecht em sua delação mostram que o executivo, em 14, já admitia sua participação no Petrolão e envolvimento de toda a sua cúpula política envolvida na época. Vamos lá, mais uma. Esse aí falamos. Não falamos, não é verdade. O Leonardo, você veja só, né? O cara está oferecendo aí 50 milhões de dólares, uma nação, a França, o tal do Macron, e um cara sozinho, Leonardo DiCaprio. Esse merece aplausos, né? Ele ofereceu, não sei se já deu ou se não deu, 5 milhões de dólares sozinho, só ele. E a França vem com 50 milhões. Se quiser ajudar, dava mais. Se quisesse ajudar, dava mais. Vamos lá, muda. A próxima. A Marina, esqueci de falar da Marina. Nessa época que a gente mostrou para você lá, onde o presidente era o presidiário Lula aí, a Marina era a sua ministra do meio ambiente, né? E foi naquela época que a gente teve aquele pico lá de não sei quantos... dá para colocar aquela foto lá, Arthur? Você consegue trazer aquela foto dos picos que a gente trouxe aí? Exatamente, muito obrigado. Você é sensacional, Arthur. Olha, 2004... picos de incêndio na Amazônia, 116.275. Volta para aquela foto antiga do ex-presidente aí com a Marina. Nessa época, ela era ministra. Olha que beleza, né? Tá vendo? Vamos lá. Próximo, Arthur. A gente encerrar aqui o nosso programa com as manchetes. Aí é o golpe. Esse é o segundo golpe. Esse é um golpe verdadeiro. O Gilmar Mendes, que nem juiz sabia? Ele nem juiz Lewandowski é um outro. A Carmen Lúcia, de repente, entrou nessa história, eu não sei porquê. O pessoal está dizendo que ela espanou, ou seja, não aguentou a pressão, né? Foi tanta pressão que ela votou junto, pelo menos nesse caso, do Bendini, que já foi presidente da Petrobras, também presidente do Banco do Brasil, estava preso, foi solto pelo Gilmar Mendes, o beiço aí, ó, Beiçola, foi solto por ele. Nossa, agora peguei pesado, hein? Estava em casa de tornozeleira eletrônica, aliás, tiraram a tornozeleira dele também, né? E a segunda turma do STF rasga a lei e abre brecha para anular condenações da Lava Jato para abrir caminho e trazer aí a liberdade o presidiário de Curitiba, ex-presidente Lula. Vamos lá, mais uma.
Essa é legal, presta atenção. Eu vou ler para você que está na cozinha aí, você que está só ouvindo e não está vendo, né? Olha, temos que reconhecer o governo Bolsonaro é um verdadeiro pátria educadora. Por quê? Em 8 meses, o brasileiro já sabe tudo do agronegócio. É verdade, né? Sabe tudo de agrotóxico. Sabe tudo de bolsa de valores, de privatização de meio ambiente. Quais as funções e o que é ser um embaixador, né? Sistema previdenciário, COAF, hacker, OAB, ditadura. Foi ou não foi ditadura? Alemanha, França, Dinamarca, União Europeia, Israel, incêndios, contingenciamento. Olha só, né? No Brasil, o que se não aprendeu em anos antigos aí do PT, em 13 anos, 14 anos, a gente está fazendo aí uma especialização em 8 meses, né? Porque, afinal de contas, você pode ter certeza, tudo que eu falei é verdade, né? Em 8 meses, os brasileiros sabem tudo de agronegócio, agrotóxico, bolsa de valores, privatização, meio ambiente, o que é, o que não é um embaixador, que faz o que não faz, sistema previdenciário, COAF, hacker, tudo que a gente fala aqui no nosso programa e muito mais. Tem mais algum aí, Arthur? Não, né? Acabou então. Gente, brigadão aí pela sua paciência, desculpe alguma coisa, quem possa não ter gostado de algum comentário. O programa está aqui para isso mesmo, para provocar, né, emoções diferentes nas pessoas, trazendo as informações, acreditando ser todas verdadeiras. A gente pesquisa, traz a informação para você, pode ser que passe alguma coisa, duvidamos, né, que de repente possa ter passado, a não ser algum lapso que possa ter ocorrido, ok? Muito obrigado, estamos de volta na próxima sexta-feira. Esse programa vai ao ar aqui pela RPTV, sexta-feira às 6 da tarde, sábado meio-dia, domingo meio-dia. Você pode nos acompanhar também pela Rádio Notícia, fazer um merchan aqui, viu, Arthur? Rádio Notícia de segunda a sábado, 6h30 da manhã, com o Jornal da Notícia. Tchau, até lá.